E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de aula, mais um dia de bate-papo com profissionais da música, com nossos professores. Hoje nós estamos aqui com o nosso professor de metais, professor Eduardo, professor que trabalha nas duas escolas, tanto no Floriza quanto no Cursino, e ele vai estar aqui contribuindo um pouquinho da sua trajetória, dos seus conhecimentos, da sua vida, né? Essa série que nós estamos preparando aqui, ela é voltada para vários setores da nossa vida como músico, né? Nós já tivemos aulas falando sobre o instrumento, já tivemos aulas falando sobre vida profissional, falando sobre educação musical, e hoje eu queria trazer um pouco da história do professor Eduardo. O professor Eduardo é um dos principais professores de metais que nós temos aqui não só de metais, professor de música que a gente tem aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Ele tem um grande legado na prática do ensino, tanto como educador de sopros, de bandas e fanfarra, mas também como regente aqui, né? Como maestro aqui, ele atuou por várias frentes aqui. Então, o Eduardo é uma pessoa muito conhecida em Mogi das Cruzes. Se você andar na rua, ele pelo menos vai cumprimentar umas 10 pessoas porque ele conhece, ou porque foi aluno, ou porque o filho foi aluno, ou porque conhece dele dos concursos. Então, ele é muito famoso aqui, né? O nosso querido Eduardo. E ele tem uma história de vida muito inspiradora. Ele tem uma história de vida que vale a pena ser contada, porque é, ele tem uma trajetória de um grande vencedor mesmo, de alguém que saiu do nada e hoje é um profissional de música, sustenta a família dele com música e faz o que ele ama, né? Além dele ser um excelente trompetista, ele também desenvolve esse trabalho forte na área pedagógica. Então, eu gostaria aqui de passar a palavra para o professor Eduardo, né? E já logo de cara fazer uma pergunta para ele assim, professor Eduardo, fala um pouquinho aí da sua formação musical, né? O que levou você a tocar trompete e por que você escolheu o trompete e com quem você estudou, a sua formação toda e o que você está estudando agora também. Bom dia, maestro Israel. Bom, minha trajetória começa no ano de 1991. Estava na quarta série da escola, né? E eu lembro que eu estava na sala de aula tocando, né? Vi o pessoal da banda da escola Laurinda Cardoso de Melo Freire. Eles tinham uma banda marcial na época e toda segunda, quarta e sexta e sábado haviam ensaios. Então, aquilo me despertou muito interesse pelo som, né? Aquelas músicas de marcha do João Felipe Souza, que eles tocavam, né? E aquilo eu ficava assistindo os ensaios. Então, a partir daí, eu fui até o maestro, que era o Levi Marques, e na época era também o Elton Abadio, que hoje é aposentado do 17º da polícia da cidade, né? De Mogi das Cruzes, eles eram nossos maestros. Cheguei neles, perguntei para eles se haveria uma oportunidade de estar participando da banda, e eles falaram que sim. Comecei tocando percussão, né? No caso era o surdo na época. E depois de 6 meses de percussão, eu achei muito bonito o instrumento, né? Que era trompa, na verdade. Tinha um rapaz que tocava trompa na época e ele perguntou se eu gostaria de aprender, porque não haviam trompistas na época, né? Era muito raro você ter trompa. Existiam somente, acho que 3 corporações em Mogi das Cruzes. Laurinda, tinha o Cláudio Abraão, do professor Oswaldo, que é daquela época, e tinha o Lucinda Bastos, que é do professor Walter, né? E não existia trompista. Aí eu comecei a tocar trompa para eu tocar os sax genes, né? Que na época era a Chiquinha, hoje se fala Chiquinha. Não existe mais a Chiquinha. Hoje em dia é difícil você ver alguém tocando Chiquinha, né?
passou para trompa, no caso. E a partir daí, começou minha trajetória musical. Comecei a aprender a leitura musical, comecei a tocar em vários concursos de banda, enfim. Depois, passado alguns anos, a banda acabou, Laurinda, né, em 1994, assim, partindo para o CAIC, né, que hoje é a Escola Benedito Ferreira Lopes. Eu acabei indo para lá também e acabamos formando uma banda marcial também, né, que na verdade era para ser uma banda marcial municipal aqui na cidade. Umas coisas não deram certo e acabou não se formando, né. Posteriormente a isso, chegou em 96, começaram a ter algumas dificuldades em casa, eu comecei a precisar de emprego, né, não comecei a ser cobrado para trabalhar. E um dos Eduardo Batista, que hoje é o Dudu, ele me ofereceu um emprego como regente, né, porque eu tocava com ele na escola Silva Mafra. Ele falou, olha, você além de tocar, você poderia estar virando regente. E estava para ser formada uma associação na cidade, não tinha ainda associação de regentes ainda, né? E daí nós começamos ele me passou esse encargo de ser regente na cidade. Ele passou para mim a escola Pedro Malozzi, né, que ele dava aula no Pedro Malozzi e nesse Silva lá. Eu fui para a escola Pedro Malozzi, de cara já com 96 alunos na minha frente. Não foi nada fácil a primeira vez, você não sabe o que falar, como fazer. E daí ele ia nas aulas comigo para me orientar. A partir daí, eu comecei a virar regente da Escola Pedro Malozzi. Conforme foi tendo resultado, e daí eu participei de concursos e desfiles, né, tanto na cidade, antes tinha muitos desfiles, assim, na Avenida dos Bancos, era fechada a Avenida dos Bancos da cidade para se ter o desfile, né? Então, a minha primeira participação foi com o Pedro Malozzi ali, e a partir daí o pessoal começou a ter outros olhares, falou, nossa, ele tem talento para coisa, né? E daí foi onde que eu fui para o Silva Mafra e comecei a participar de concursos com a fanfarra de lá, né? O primeiro concurso foi em Caieiras, né? E daí, a partir daí, comecei a ter experiência. O pessoal da associação começou a me encaminhar para outras escolas também. Eu fiquei 4 anos no Silva Mafra, fiquei de 96 até 2000 no Silva Mafra e a partir daí comecei a dar aula em outras escolas. Foi muito bacana porque eu ganhei experiência de concurso, aí começaram a aparecer workshops em São Paulo, onde a gente começou a participar, workshops da Veril. E nesses workshops, eu lembro que uma vez eu vi do professor, do trompetista, professor eu, eu esqueci o nome do professor agora, do que a gente foi lá no... Ele era artista viril? Não, é do seu professor que você teve aula. O Edilson Neri? Fernando de Senha? Não, a gente foi no ano passado de Senha. Eu lembro que ele foi uma vez no workshop e ele acabou falando da EMESP, né? Sobre a EMESP, que tinha vários cursos na EMESP, eu acabei me inscrevendo, eu e o Dudu. Acabei indo para a EMESP e lá acabei passando, né? Fiz o processo seletivo na EMESP e a partir daí comecei a fazer aula, né? De trompete, junto com o professor Edgar Batista, né? Que é o saudoso capitão, e também com a professora Maria Zei, que era de teoria musical. A partir daí comecei a conhecer mais o trompete e comecei não me aprofundei muito, não acabei não me formando totalmente na EMESP, né? Mas eu conheci bastante. E depois comecei a ter as formações com que o pessoal da noite, né? Os populares da noite, como bandas de pagode, bandas de reggae. Comecei
bastante na noite. Através disso, comecei a ter uma certa experiência com trompete também, né? Estudando com o pessoal, né? E é mais ou menos isso, e até chegar onde que eu estou hoje, né? Hoje você É faz mais ou menos. faculdade, né? A faculdade de musicalização, é isso? Exatamente. Na faculdade de musicalização também. Eu estava pela Uninter, passei para a Unital, né? Aí, como é que tem Eu sido estou fazendo pela Unital. essa experiência aí de fazer um agora, buscando mais conhecimento na área pedagógica para você? Exatamente. Como tem sido essa experiência para você? Essa experiência tem sido muito para. Eu estou aprendendo muito, principalmente na área lúdica, né, com as crianças, aprendendo também sobre a parte falando em parte pedagógica, é como trabalhar com crianças, né, em relação a comportamento, as posturas das crianças, como lidar com crianças, porque hoje em dia não é você chegar e falar de qualquer jeito com elas, né? Você chegar e saber cada postura da criança, como é que ela se comporta, como é que ela pode estar transmitindo tudo isso para você também, né? Você aprende com elas também. Entendi. Bom, no começo você falou que iniciou, né, com a percussão, né? E assim, eu observo que você tem muita Exato. facilidade de tocar quase todos os instrumentos de sopro, no sopro metais, né? Da onde é que veio essa polivalência, né? Essa facilidade, né? De tocar fone, tocar trompa, trompete, tuba, né? Da onde que veio essa polivalência, né? E quando é que você decidiu que era, né, trompete é o que eu vou focar, que eu vou estudar? Antes de chegar no trompete, né, a curiosidade me fazia pegar vários instrumentos na banda. De vez em quando, na banda Laurinda, eu pegava o trombone, um pouco. E por trabalhar com fanfarras e bandas aqui na cidade, conforme a gente tinha que dar aula de cornetão, de tubo, de corneta, né? Então nós tínhamos que estar experimentando e estudando sobre aqueles instrumentos. Por exemplo, eram as notas, a clave de sol. E então a gente tinha que experimentar o trombone porque na parte de corneta e cornetão não pega toda a linha harmônica de escala, né, com os instrumentos. Você tem que fazer jogos com 3 tipos de afinação de instrumento, no caso corneta mi, fá e si bemol, para você passar uma música inteira para eles. Então você tem que apontar para um aluno, você toca uma nota, aponta para o outro da corneta fá, toca outra nota até aquilo formar uma escala com 3 alunos. Então você tinha que experimentar, por exemplo, tocar um trombone, tocar uma trompa, né, tocar um trompete. Então você tinha que saber as notas, todas essas notas, para passar para os alunos também, para que eles soubessem o nome das notas, como é que se tocava, no caso da belinha. Então eles acabavam aprendendo através do que você passava para eles. No caso dos cornetões, eu tinha que muitas vezes pegar um trombone de pisto e tá passando para eles ouvirem o som do trombone e tentar emitir também aquele som junto com o instrumento. Através daí eu também acabei aprendendo muita coisa sobre os instrumentos diferentes, né? Chegou um ano que eu fui dar aula na Escola Álvaro de Campos Carneiro, na fanfarra, né? Isso foi em 2003, mais ou menos. 2003 eu fui dar aula na Escola Álvaro de Campos Carneiro, onde que de 5 alunos acabamos passando para quase 60 alunos naquela escola, por causa de divulgações, né? E na época o maestro Daniel Bordignon, ele era o maestro do Mário Portes, né? E ele acabou indo em um dos ensaios, foi ele que me passou essa escola.
E, e ele acabou me chamando, falou, vou montar um projeto na cidade de Poá, vai ser uma orquestra sinfônica, de você para nos ajudar lá. Você topa? Eu topo. Eu fiquei muito feliz na época, né? E acabei topando. Fui para Poá e através dali eu comecei acabando conhecendo outros instrumentos, porque além de você dar aula de trompete ali, você tinha que dar aula também de trompa, de trombone, né? E daí você acabei tocando mais instrumentos também. Ah, mas quando é que foi que você optou pelo trompete de vez? Foi, né? Porque hoje você Foi depois se especializou, né? Quando você entrou na EMESP, que na época deveria chamar ULM, né? Antiga Universidade Livre de Música, isso, bom tiro. você estudou com quem? Quem foram os seus professores de trompete? Como é que foi a sua história no trompete? Então, eu tinha na banda do Laurinda, tinha o Edson Maldonado, né? Que é o Fon, né? O Fon, ele foi um grande inspirador. Tinha o Elton Abadio, que era eu não lembro se ele é cabo sargento da polícia lá do 17º. Então, ele, na época, foi muito assim engraçado, porque eu tocava saxhorn e aí eu via o Edson tocando, ele tocava com muita maestria, né? Eu esforçava. E como eu ficava numa linha melódica só do instrumento da Chiquinha, então eu vi ele fazendo solos, né? Fazendo várias coisas mais diferentes, mais difíceis. Eu quis fazer também. Daí eu falei para ele, falou, Edson, eu gostaria de estar aprendendo, porque você toca bem a trompa, toca bem Chiquinha, então é, eu não acho que você deveria passar, né? Daí de tanta insistência, ele acabou, né, de trompete, pegava, fazia os exercícios comigo, fazia toda a rotina, todo o fundamento comigo, né? E aí eu comecei a partir daí foi onde que começou. Depois eu me inscrevi na ULM, passei, né, através de um teste teórico e outro prático, e o professor Edgar, e, a partir daí começou a trajetória. Comecei a participar de workshops e comecei a estudar o trompete em casa, comecei a estudar com o pessoal da banda do Laurinda, através de concursos de bandas e fanfarras, né? E também comecei a tocar na noite, né, no bandas populares, grupos, quintetos, e comecei a pegar essa experiência com trompete. Você estudou então com o professor Capitão e quais foram o professor Capitão, o apelido dele era Capitão, né? Imagina ele pela patente dele tinha uma, uma forma de dar aula bem militar, né? Bem militar, né? Mas como é que foi a sua Era, experiência era, de estudar era com o Capitão? Porque o Capitão ele é o professor dos professores, né? Todos os grandes músicos profissionais exato. que foram os nossos professores foram alunos do Capitão. Em algum momento, Fernando de Senha, que ele citou anteriormente, o meu professor, Todo. enfim, todos eles foram alunos do Capitão em algum momento, né? Como é que foi a sua experiência em estudar com o Capitão? Ele era muito exigente, isso é total, assim, porém um som muito firme, né? E quando eu ficava muito assim, eu tinha muito medo de estudar com ele, porque você sentava com ele, a primeira coisa que ele perguntava, estudou? Se você não tivesse estudado, ele te mandava embora, né? Mas ele estava certo. Era muito legal isso, porque aí eu já saía preocupado de lá da EMESP, né, do Bom Retiro, já pensando em já na outra aula já tá estudando para melhor. E quando você chegava com a lição certa, ele elogiava bastante, né? Então, isso era bom. Ótimo. Bom, você falou bastante aí de saxhorn. Eu vou mostrar aqui para a galera. Eu separei aqui um vídeo
de um saxofone tocando, porque não é um instrumento que a gente tem na banda, né? A nossa banda, a gente tem os Uhum. trompetes, cornet, tem flugel, pocket, tem as trompas, trombones, eufônio, né, o bombardino, e a tuba. Mas o Sim. saxhorn não tem. O saxhorn é um instrumento típico de brass band, né, aquelas bandas feitas só de metais e Isso. percussão, não é banda marcial. Não é igual, parece que é igual, mas é diferente. Eu vou até mostrar como é uma brass band, porque não tem no Brasil esse tipo de formação. A gente tem muita tradição de banda, só não tem a de brass band. E é uma formação maravilhosa. Eu vou mostrar primeiro o saxhorn. Aqui, então, eu separei aqui um trecho, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Esse grupo aqui é chamado Brass 60. É só um teaser, mas tem um exemplo aqui do. Esse é o saxhorn. Saxhorn. Exato. Ele parece um mini eufônio, né? Na época eu falava para os alunos que ele era o filho do eufônio. Só que ele é em mi bemol, né? Interessante que o sax com a trompa. Isso é muito interessante, o som dele é muito bonito. Ótimo. Então, esse instrumento, né, ele como você estava falando anteriormente, ele é em mi bemol, né? Ele não é que nem os outros instrumentos Exato. nossos de metais, que é em si bemol. Ou a trompa, que é em fá, né? A trompa da escola é em fá, né? Ele é um instrumento em mi bemol. Para a galera para se situar, ela toca a mesma escala do saxofone. Toca a mesma, por isso que chama de sax horn, né? Exato. A trompa sax. Exato. Então, ele meio que faz a função da trompa, mas não é exatamente o mesmo som. É um instrumento extremamente melódico. Se vocês, alguns olharem até na partitura, estava escrito barítono ali também. Então, ele tem vários nomes assim que cada lugar, cada país assim utiliza um nome. Aqui no Brasil era conhecido saxhorn ou como chiquinha, o apelido, né, porque fazia muito acompanhamento, né, não fazia tanta melodia, né, fazia mais acompanhamento. Eu, por exemplo,
na igreja lá nós tínhamos o inário, né? E tinha o saxhorn lá, o quirante. E era bastante acompanhamento. Sempre tocava mais a parte rítmica do que a melódica, que a gente viu uma parte melódica. E vou mostrar também um pouquinho o saxhorn dentro de uma orquestra de brass band. Na Inglaterra, a brass band é muito comum, é muito comum. Tem várias associações de bandas espalhadas por todo o Reino Unido, não só na Inglaterra. Tem uma atração muito forte de banda. E essas bandas que eles chamam de brass band são verdadeiras orquestras de metais, né? Não tem madeiras, só tem metais e percussão. Percussão, e quando eu falo de percussão, é percussão sinfônica. E o saxhorn, ele faz parte desse naipe aí. Os trompetes principais são os cornets, depois e tem cornets de várias afinações também, afinações bem mi bemol, em sol, tem várias afinações. Vamos colocar aqui só um trechinho dessa música aqui, que chama Disney Dynasty, ou nossa, travou minha língua agora. Disney. Deixa quieto, travou. Travou minha língua. Dynasty. Não, eu queria falar outra palavra, eu ia falar tradução, meu cérebro já não está nem mais funcionando. Vamos lá, depois, quando eu ver essa palavra aí. Vou colocar isso aqui, The Chord Band. O saxhorn está aqui, ó. Snap do meio aqui. Os 3 instrumentos aqui. Esse é o cornet. Esse é o eufônio. Bom, depois eu deixo o link aí para o pessoal que quiser assistir esse vídeo completo. Deixo disponível aí para vocês aí, para assistir. Bom, ali deu para ter uma ideia mais ou menos como é uma brass band. Tá tocando uma música um pouco mais lenta, né? Mas obviamente
Eles tocam todos os estilos musicais. O que é interessante falar sobre as brass bands, que esses grupos não necessariamente são grupos de músicos profissionais, né? Apesar de eles tocarem em altíssimo nível, tem muitas brass bands na Inglaterra que são feitas por músicos amadores, músicos que gostam do instrumento, que estudaram o instrumento durante a vida toda, mas são profissionais de outras áreas e eles se reúnem nessas associações de banda para fazer música e eles participam de concertos, de concursos. Tem muito disso na Inglaterra, né? Então, mesmo que você não se torne um músico profissional, não significa que você não possa tocar bem e fazer música com excelência. E a brass band, essas brass bands inglesas são exemplos disso, assim, né? Nem todos aqueles que estão tocando aquele grupo são músicos profissionais, né? São músicos que têm às vezes outras profissões, né? Bom, o Eduardo, falando nós falamos um pouquinho aí sobre a Chiquinha, né, do saxofone que você estudou, coisa e tal, falamos do trompete, e eu queria falar um pouquinho também qual foi a importância da música na sua vida, né? Porque você falou a sua parte aí mais voltada na área do que foi a escola, né? Você aprendeu na escola, o ensino de música na escola fez a diferença na sua vida, né? Mas como era a sua vida antes? Por que a música fez tanta diferença na sua vida? Não só na parte artística, mas na parte social também. Por que é tão importante a música para você e o ensino da música influenciou tanto na sua vida? Por quê? Bom, naquela época que nós começamos naquela época não existia os celulares, não existiam muita informação, né? Então ou a gente brincava na rua, ou a gente você tinha dois caminhos, ou você ia para o lado bom, ou você ia para o lado ruim, né? Naquela época. E graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de ir para o lado bom, né? Ele me proporcionou a música como agente transformador da minha vida. Eu nasci numa classe média baixa, né? E minha vida também não foi assim. Eu, graças a Deus, eu vim de uma família bem estruturada, assim, né? Família de Jardim Universo. E na época a gente não tinha muito conhecimento com música, né? Então aquilo para mim foi uma novidade. E eu acabei através disso me identificando com a música e aprendendo trompete e acabei seguindo em frente com isso, né? Sem desistir. Teve uma época da minha vida que eu tive quando eu casei, né? E eu tive que trabalhar numa indústria química, mas mesmo assim, química, que era produto químico em Suzano, fiquei 4 anos trabalhando lá. Eu acabei não desistindo da música, aquilo ficava dentro de mim, aquilo ficava tinindo, sabe? Falar assim, você não pode parar com a música, você não pode parar com a música. Foi aí que eu continuei dando aula e através disso continuei com os projetos musicais da cidade, dando aula de fanfarras, bandas, dando palestras também, muitas vezes, e fazendo apresentações. Então, assim, a música foi é uma grande inspiração para mim até hoje. Entendeu? Não foi, ela é até hoje para que também a música ela me transforma em tudo, né? Me transforma tanto na vida social como na vida profissional. E isso me deixa bastante inspirado, né? Inspiração para fazer as coisas e também para estudo, para tudo. Ô, Eduardo, qual que é a diferença entre uma banda marcial e a fanfarra? Os pistos, né? Uma fanfarra, ela não tem os pistos. Vamos falar uma fanfarra simples, de categoria simples. A fanfarra, ela, né, falando de escala harmônica, ela não tem todas as escalas completas, por exemplo, igual um trompete. Vamos pegar as cornetas.
O trompete você consegue, através dos pistos, fazer toda a escala melódica, né? Que no caso é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. No caso das cornetas, por exemplo, você precisa de 3 instrumentos com 3 pessoas para você fazer uma escala melódica completa. Você precisa da escala da corneta mi, corneta fá e corneta si. Também no caso dos cornetões, né? No caso, a corneta mi, ela dá, por exemplo, ela dá escalas melódicas separadas, no caso. Por exemplo, ela só dá a nota dó. A corneta fá, ela só vem com as notas ré, sol, si, ré. Então você tem que fazer jogo de cornetas para você dar uma escala diferente do trompete, e no caso o trompete ele dá a escala só no instrumento só. No caso das cornetas, você precisa de 3 instrumentos para você dar uma escala melódica completa. É bem complexo, né? Eu teria bastante dificuldade de fazer esse jogo aí. Não é tão simples assim, né? Eu estou tentando encontrar aqui uma fanfarra. De tocar e apontar para cada aluno. Você conhece alguma fanfarra? Indica uma fanfarra aí para a gente colocar aí para eles ouvirem. Fanfarra Celda Melo Oliveira, Celda Oliveira? de Pereira Barreto. Celda. São 2 fanfarras. Fanfarra Municipal de Taubaté e Fanfarra Celda Melo Oliveira, Faquimol. Fanfarra Municipal. Taubaté. Celda com C. A Famuta, é isso, né? Isso, a famuta do maestro Rogério Vanderlei Brito. Hoje em Taubaté eles formaram, né, banda sinfônica e orquestra também. Vamos ver isso aqui, vamos ver esse vídeo aqui. Mas essa aqui não é a fanfarra de um pisto, né? Essa já está utilizando trompete, É né? assim. Ah? Já é uma banda marcial, no caso. Já Banda marcial. é uma banda marcial. Eu quero achar uma fanfarra mesmo raiz. Aquela fanfarra de Fanfarra Celda Melo, é a Faquimol. fanfarra Celda. Celda Melo Oliveira. Facmon? Melo. Fac com C mudo. Faquimol. Com L no final. Celda Melo Melo Oliveira. Oliveira. Vamos ver se a gente acha aqui. Pereira Barreto. Deixa eu compartilhar o vídeo. Eu vou pegar até um vídeo antigo, que aí deve ter. Sim. Agora está todo mundo Fala aí, muito aqui é o moderno. Ryan, direto de... Não, no Ryan não. Não tem nada de Ryan aqui. Por isso que eu gosto de abrir. Vamos lá. Já começa com a abertura do balé. Vamos lá, que eu dou. Isso é bem antigo, hein? Isso aí é.
internet tá meio devagar aí. Marcha perfeita, hein? É verdade. Eles são bons no que fazem. Ah, essa é raiz, hein? É, raiz. Cornetões, Eles não hein? têm pisto. Eles fazem jogo de cor. E eles tocam marchas tradicionais, igual de um Felipe Souza. Muito legal. São muito rigorosos na técnica. Muito bom, muito bom mesmo. Eu achei interessante porque eu sei como é complexo, né? A forma de se encaixar, esses harmônicos todos, eles tocando, fazendo dinâmica, fazendo. é, eu gostei, né? E como é uma estrutura de fanfarra, mais ou menos, né? Quais são as sessões que tem? É porque eu vi ali que não é só tocar, né? Não é só o instrumento de metal ou a percussão, tem mais coisas, né? Você diz em relação à preparação? Não, a estrutura desse desfile, como ele é feito, né? Porque não é só as cornetas, né? Tem várias sessões, né? Cada um tem a sua função, não tem? Eu falo no geral. Então, eles no desfile você tem que preparar, no caso, primeiramente preparar os alunos para puxar, né? Eles têm que estar alinhados de 4 a 5 fileiras, né? E também dessas marchas eles têm que marchar, tocar. Muitas fanfarras também, muitas vezes você aprende a percepção,
né? Só que tem fanfarras que eles seguem a tradição das partituras, né? No caso de leitura musical. Mas a maioria das fanfarras é através de percepção, né? Eles aprendem a tocar ouvindo. Então, no caso, tem a preparação primeiramente da marcha, né? Que é o mando de voz, né? Da marcha militar, no caso. E depois disso, eles aprendem a tocar através de marcha, né? Marcha tocando, e depois tem a concha, que você tem que fazer uma concha para eles tocarem algumas músicas paradas de concerto, né? Mas também parece que tem coreografia, né? Tem algum Tem pessoal que vai na frente. coreografia, exatamente. Tem fanfarras que fazem coreografia, né? No caso da linha de frente, tem as portas-bandeiras, né? Assim, primeiro na frente vem as portas-bandeiras, em seguida vem a linha de frente, e atrás da linha de frente, no caso das meninas que fazem a coreografia das músicas, né? É composto de até no máximo de 20 a 30 meninas, e logo atrás vem a fanfarra tocando as peças musicais. Ah, interessante. Então aqui no Brasil ainda existe fortemente, né? Em Mogi das Cruzes, onde é que tem esse tipo de local? Quais as escolas que trabalham ainda com esse tipo de formação? Não a brass band, né? Mas a fanfarra, é, essa fanfarra aí sem pisto, sem trabalha com série harmônica. Onde é que Nós tem? temos uma fanfarra muito famosa. Nós temos aqui em Mogi as fanfarras muito famosas. Aqui nós temos o Cláudio Abraão, né, que é o nosso querido professor Oswaldo Braga Marcondes, né, que ele leva mais de 30 anos essa tradição aqui na cidade, foi um dos nossos inspiradores também para estar dando continuidade na música. Até hoje, ele nos inspira muito a tocar, a estar dando aula, né? Temos também novas formações, que nem temos o Maestro Benedito, que é o Tubaína, né? Que também nós temos a fanfarra do Iracema Brasil, no bairro do Rodeio, que é uma das fanfarras referências também aqui da cidade, né? E também nós tínhamos a Washington Luiz, que era uma das que onde que tudo começou, né? Com o Maestro Niquinho. O Maestro Niquinho foi que iniciou toda essa formação. Mas hoje em dia nós temos essa referência mesmo, é a fanfarra do Cláudio Abraão, né? Você foi um também dos propulsores aí da fanfarra Bugi, né? Depois virou banda Bugi, que eu fui um dos Sim. coordenadores. Eu trabalhei lá durante 2 anos. Então eu dei aula no Canarinhos, né? Através do projeto Boitu. Exatamente. Nós acabamos o secretário, que era o secretário municipal, acabou me chamando para fazer esse trabalho na época, e a Eni, a Solange, acabou coordenando esse grupo, que depois acabou dando continuidade para a Orquestra Minha Terra Mogi, e hoje a Orquestra Sinfônica Municipal de Mogi, na orquestração do nosso maestro Leves, né? Tem bastante coisa, bastante grupo aí. E eu queria falar também, depois você foi para a banda musical, né? Quando você começou a trabalhar no projeto Pequenos Músicos, você começou aí a trabalhar já com a banda musical, que não é nem a banda marcial, nem a fanfarra. Já é a banda que já tem madeiras, né? Já tem os instrumentos de madeira. Sim. Como é que foi e como é que você pensava essa essa fase, né? Porque aí você teve que aprender outros instrumentos também, né? Porque talvez não tocar todos, Exatamente. mas entender pelo menos o que é flauta, o que é sax, o que é clarinete, né? Como Como é que essa funciona? fase aí? Conta um pouquinho dessa sua fase aí como regente de banda musical, que é o que a gente tem na escola hoje, né? Exatamente. Como eu já havia trabalhado na Orquestra Sinfônica de Poá, né? Eu já estava há um ano já na Orquestra de Poá, então eu tinha contato com vários professores de madeiras, no caso do professor Jackson, o professor Elielson, né? E como eu fui chamado para ser coordenador também
dessas escolas, eu tive que fazer muita pesquisa em relação a arranjos, a fazer várias perguntas para os professores, como funcionava tudo aquilo. Assim, como eu já tinha bastante percepção em relação às notas, eles me ajudavam a dar um norte em relação às madeiras, como funcionava, como é que funcionava a questão do clarinete, né, da questão do saxofone e da flauta. E daí, através disso, eu procurava fazer arranjos de nível meio, dando também arranjos para passar na, na banda, no caso, né? E daí, conforme tinha uma equipe de 5 professores igual é formado hoje, eles acabavam me ajudando. E ficava essa troca de informação, onde que eu juntava as ideias e acabava escrevendo os arranjos para banda sinfônica, e acabava dando certo. Só que eu pensava mais no caso de fundamentos, igual nós fazemos hoje em dia, né? Fundamentos para depois ir evoluindo um pouco a pouco no grau de dificuldade dos alunos. Bom, você é um professor bem experiente, um professor que já passou por diversas formações, principalmente na área de metais, né? E é uma pessoa aí que venceu na vida, na música, venceu na vida através da música, criou, né? Cria seus filhos graças ao seu trabalho que você faz na música, tudo. E aí eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final aí para os alunos, a galera que está aí nesse momento aí de quarentena aí, que você deixa aí para a galera aí para que eles não desistam aí do sonho, né? Se alguém tiver vontade de ser músico, né? De ser um profissional ou não, mas gosta de tocar, gosta de estar com a galera, com os amigos lá, o que você deixa aí a mensagem para essa turma aí? Bom, primeiramente eu gostaria de deixar para eles que para estudarem bastante. Tem alunos que nós vemos que muitas vezes não tem, assim, no caso do projeto, não tem instrumento em casa, né? E nesse momento de quarentena a gente não pode baixar a guarda, no caso de deixar de estudar, né, no caso. Então, muita abelhinha, muita vibração de lábio, no caso dos trompetes, trombones, trompas. No caso das madeiras também, fortaleceu a posição da boca através de lápis, né, que a gente fala, né? Colocar o lápis aqui e fazer fortalecimento, no caso das madeiras. Percussão, bastante treino de ritmo, né? E não deixar para a última hora, o pessoal quando voltar para deixar, for treinar isso, né? Muito treino de dedo também, muitas vezes não temos instrumentos, mas é muito importante treinar as posições dos dedinhos em casa, a gente tá voltando aí com força total aí, depois que passar toda essa quarentena dessa pandemia que não vai prevalecer em nossas vidas. Tá ótimo, então. Bom, obrigado, professor Eduardo, obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado também pelo trabalho que você tem desenvolvido lá com as crianças, tem sido um excelente trabalho. Nós estamos aí trabalhando junto, acho que é o terceiro ano, né, que nós estamos juntos aí, na mesma equipe. Terceiro ano. O Eduardo sempre tem sido Eu que agradeço. um bom parceiro lá com a gente lá, tá? Então, galerinha, fica ligadinho aí que logo mais teremos mais aulas, depois os professores né, vão estar voltando, trazendo outros assuntos. Hoje a gente falou bastante sobre fanfarra, sobre um pouquinho da história da vida do professor Eduardo, e pesquisem aí na internet aí, brass bands, fanfarras, dá uma ouvida nesse tipo de sonoridade que não é o que a gente faz na escola, mas a gente precisa conhecer esse repertório, tá bom? Tenham um ótimo dia aí, um ótimo final de semana aí para vocês, né? Não estamos gravando hoje, é sexta-feira, dia 27, não estamos gravando, então espero que vocês possam ter um final de semana abençoado aí, tá bom? Um abraço e até a próxima vez.